muito bem-vinda ao Alto Impacto com Camila Batista, o meu podcast. Hoje estamos aqui, em estreia, o primeiro episódio do nosso podcast. E eu vim exatamente para te contar o porquê decidimos criar o podcast, para quem é, o que você pode esperar desse movimento, mas antes eu vou fazer aquilo que eu faço em todo treinamento, em toda palestra minha, eu preciso te fazer algumas perguntas, tá? Então, primeiro responde pra mim, você é empresário, é empresária? Fala pra mim se você sofre com a demanda, com a alta demanda de muitos afazeres e pouco tempo. E fala pra mim se você busca crescimento, lucratividade, vender mais de uma forma leve e gostosinha. Você é essa pessoa? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, você está no lugar certo. Eu sou Camila Batista, mentora de empresários e empresárias. Estou aqui para te ajudar no universo das vendas, no universo dos negócios e do marketing. E esse podcast veio exatamente para te trazer leveza, para te trazer informação. E daqui a pouco eu vou te contar todos os temas que a gente vai abordar por aqui. Antes eu queria, inclusive, te contar um pouquinho da minha história. Não sei se você sabe, mas toda vez que a gente conta uma história, a gente conecta verdades, né? E é muito importante que eu possa compartilhar esse movimento com você para que a gente continue e torne esse podcast cada vez mais leve e gostosinho, para que seja legal essa troca de informações entre nós. Eu sempre vou estar por aqui, vou adorar ler os seus comentários, né? E tudo mais que você puder trazer para mim de informação. Eu quero te contar que a minha primeira experiência com o universo do empreendedorismo, com o universo das vendas, eu acredito que eu nunca compartilhei nas redes sociais. Eu não sei se você sabe, mas eu, antes mesmo de trabalhar, né, de ser concursada pública, eu vendia bijuteria. Sabia disso? Não eram semijoias, não eram joias, era bijuteria. Eu ia com uma amiga minha para São Paulo e a gente comprava e trazia bijuterias estilo com pedras, com miçangas, né? Era algo da moda na época, era algo de bom gosto, claro, porque afinal de contas era eu que vendia, mas era algo simples. E quando eu peguei para viver esse movimento, gente, na verdade, eu era estagiária. Até aquele momento, eu nunca tinha tido um trabalho, né? Eu não tinha tido a minha carteira assinada ainda, mas eu era estagiária. Naquela época, meu pai tinha tirado uma moto para mim no nome dele, porque eu não tinha nem renda para comprovar, para poder comprar aquela moto, né? Tinha mês que eu tinha que escolher entre pagar a parcela da moto ou colocar gasolina nela. E essa venda de bijuterias, ela veio exatamente para me trazer liberdade, né? Para me trazer esse algo a mais. Teve um mês, gente, lá pelo terceiro mês meu de vendas, e isso me marcou bastante, mas não o suficiente para mudar minha postura. Lá pelo terceiro mês, eu tive um faturamento que deu, três vezes o meu salário de estagiária. Eu lembro que eu fiquei muito feliz, eu lembro que isso fez com que eu comprasse ainda mais bijuterias para vender, isso fez eu conquistar alguns sonhos e desejos que eu tinha ali naquela época, mas isso não foi suficiente para desbloquear minha visão. Isso não foi suficiente para eu olhar e entender e perceber isso como um negócio. Não. Porque, na verdade, o que eu perseguia naquela época era ter a minha carteira de trabalho assinada. Era isso que eu desejava. Esse era o desejo ardente do meu coração naquela época. O que eu acreditava de verdade que era ter sucesso era ter a minha carteira assinada. Em paralelo com tudo isso, né, eu estudava bastante, eu prestava alguns concursos e eu parei com a venda das bijuterias quando eu passei no meu concurso, né? Então, se você já conhece um pouco da minha história, você sabe que eu trabalhei nos Correios, eu trabalhei como concursada durante 14 anos. Desses 14 anos, 11 anos eu desempenhei a função de liderança, né? E fui muito feliz. Sou muito feliz e grata por ter passado, né, por ter os Correios como uma parte da minha história. Boa parte das coisas que eu conquistei graças a esse movimento. E aí, o que eu gosto de contar, né, a respeito da minha história dessa época, começa ali em 2015. Eu tenho 2 filhos e vocês também vão ouvir falar muito deles aqui no podcast. Eu tenho o Marcelo, com 10 anos, ele vai fazer 10 anos agora, daqui 2 semanas, e a Violeta, que acabou de fazer 4 anos, né? Em 2015, o que acontece na minha vida? Em 2015, o Marcelo estava ali com cerca de 1 aninho,
E eu, profissionalmente falando, eu tinha me tornado uma colaboradora um tanto quanto xoxa e capenga. Ah, essa era a verdade. Esse fato, né, da maternidade, eu ter tido Marcelo e ter que deixar ele na cidade onde eu moro para viajar todo dia, ficar cerca de 10 horas todos os dias longe dele, mexeu muito comigo. De verdade, isso me abalou um tanto e eu me tornei uma colaboradora xoxa. Eu lembro que eu me encontrava com os amigos nos corredores e a nossa frase era: chateado, desmotivado, sem vontade de cantar uma bela canção. Era o que a gente tinha pro momento, né? E, então, 2015, esse era o meu cenário profissional. Em 2017, eu cansei disso tudo. Eu cansei porque eu percebi que eu estava fugindo da minha essência. Eu estava fugindo de quem eu era, eu estava fugindo de verdade, de como eu era. Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa pra frente, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar. E aí, em 2017, eu resolvi dar uma virada nessa chave toda. Em 2017, eu começo a ir para academia logo de madrugadinha. Em 2017, eu cuido mais da minha alimentação, cuido das minhas leituras, dos vídeos que eu assisto. E isso me resgata. E isso faz eu voltar a ser quem eu era. Aqui, gente, começa o nosso primeiro compartilhamento. O primeiro compartilhamento que com certeza pode fazer diferença na tua vida se você está assistindo esse podcast com propósito. Aqui começa a primeira lição. A partir do momento em que você escolhe ser de verdade, a partir do momento em que você escolhe fazer algo por você, a vida devolve, a sociedade devolve. Todas as pessoas estão de olho, especialmente aquelas pessoas que de verdade importam. Então, em 2017, quando tudo isso acontece, as pessoas na empresa estão de olho e percebem que a Camila está de volta. Em 2017, outra coisa muito importante acontece também. Eu não sei você, né? Mas eu costumo dizer que eu tive o melhor chefe do mundo. E aí, abrindo um parênteses aqui, o chefe, ele tá cotado para vir viver uma sessão aqui de podcast com a gente. Ele vai dar uma entrevista e vocês vão entender um pouquinho do porquê que ele é o melhor chefe do mundo. Mas fechando aí parênteses, o chefe se aposenta em 2017. E quando surge a ideia, né, essa notícia de que ele vai se aposentar, isso causa uma instabilidade emocional em todos nós. Porque o chefe sempre foi muito bom. Ele era bom com gente, ele era bom com processo. Então, toda vez que alguma insegurança batia na gente, ele acalmava os nossos ânimos, né? E ele se aposenta. 2 semanas depois que ele se aposenta, o chefe do chefe me chama para uma conversa. E quando ele me chama para essa conversa, eu vou pelos corredores já assim, ó, desesperado. Não, agora já é. Agora acabou pra mim, final de linha, é alguma notícia ruim. Mas pra minha grata surpresa, né, ele me chama pra me promover. E ele me convida pra eu assumir o cargo que era do chefe. Gente, isso pra mim foi muito grandioso. Eu faço questão de trazer esse trecho da minha história porque pra mim é motivo de muito orgulho. Era um momento em que eu estava substituindo a minha maior referência profissional. Então, para mim, isso era muito grande. É muito grande. Quando eu olho para trás, eu consigo lembrar e sentir exatamente as emoções daquele dia. Eu saio da sala do chefe, entro no banheiro feminino, né? Me ajoelho ali, rezo, choro, agradeço e falo para Deus. Falo, Deus, por favor, não me leva, que eu tenho filho pequeno para criar. Ó, que desgraceira. Que pensamento maravilhoso. Eu não sei você, quem aí já teve esse sentimento pensando assim, depois que algo muito, muito, muito bom acontece, é sinal que algo muito, muito, muito ruim vai acontecer. Já pensou assim? Eu já pensei assim. Mas tô aqui, ó, Vivinha da Silva, pra te provar que não tem nada a ver. Isso é só uma crença limitante e um dia a gente vai aprender sobre isso juntos aqui no podcast, por que não, né? Enfim, sobrevivi, né? E nesse momento eu fiz um acordo comigo mesmo. Eu prometi que eu devolveria para a empresa no mesmo nível daquilo que eu estava recebendo. Eu tive o desejo no meu coração de a grana que a empresa está investindo em mim, eu vou devolver. E aí eu voltei a estudar. Eu fui fazer uma pós-graduação, eu fui fazer o meu curso de coaching. E isso, gente, para além de me permitir levar grandes novidades lá para dentro do próprio correio, começou a desbloquear a minha mente.
eu não te contei um negócio importante. Eu não te contei que em 2015, quando eu era xoxa e capenga, para além disso, um medo muito grande me perseguia. Lá na minha casa, quando eu estava quietinha, tomando banho sozinha, eu chorava porque, dentre as conversas que eu tinha com os meus amigos, o que surgia era assim, ó, Vermeia, se um dia essa empresa acaba, a gente não sabe fazer mais nada além do que a gente faz aqui. A gente só sabe trabalhar em correio. E isso me atormentava lá em 2015. Eu pensava que eu não saberia fazer mais nada da minha vida. Em 2017, quando eu recebo essa promoção, quando eu decido voltar a estudar, eu começo a conviver com outras pessoas. Eu começo a conviver com empresários, com empresárias, com pessoas de outras empresas e falar, existem outras realidades. Existem outras coisas aqui por fora. E, além disso, eu também tenho um despertar muito grande para o assunto desenvolvimento pessoal. Eu começo a ver que, quando o assunto era liderança, eu já fazia um monte de coisas que existia técnica para fazer. Quando o assunto era desenvolver as pessoas, eu já aplicava um monte de coisa e tudo isso de uma forma inconsciente, de uma forma apenas de quem ama fazer o que faz. Então, esse voltar a estudar me desbloqueou de inúmeras formas e começa a acender uma chavinha na minha cabeça, do tipo, o que mais dá para você fazer para além do teu concurso público? O que mais que você pode fazer? As coisas vão acontecendo, a vida vai passando e em 2019 a gente tem um grande crescimento dentro da empresa e esse crescimento se dá devido ao nosso desenvolvimento. Eu cuidava junto com a minha equipe do setor de pequenas compras no interior do estado de São Paulo. Em 2019 a gente assume o país inteiro, ou seja, a nossa seção era sucesso, né? 2020 chega a pandemia. E com a chegada da pandemia, isso me desbloqueia para outras novidades. Eu percebo que é possível trabalhar no home office. E outra coisa importante que acontece é que eu estava gestante, no caso da Violeta, né? Bom, no decorrer da pandemia, eu aprendo então que dá para trabalhar de home office. Isso me satisfaz e eu falo, isso é interessante. Depois que a Violeta nasceu, o que aconteceu? Eu quis fazer uns testes. Eu falei assim, eu vou fazer alguns testes e colocar um treinamento para ver se dá certo. Se você se lembra da época da pandemia, você vai se lembrar que todo momento, a toda hora, tinha uma live acontecendo. Você vai se lembrar que perigava você abrir a porta da geladeira e ter uma live lá dentro rolando, né? Nessa época, eu falei, não, eu também vou lançar um curso. E ali eu lancei o meu primeiro curso, que se chamava Projeto Liderar. O foco era conversar com líderes. O foco era trabalhar esse desenvolvimento pessoal através das lideranças e deu muito certo. Percebi que deu muito certo. Acabada a minha licença maternidade, a minha decisão foi, eu não vou voltar para os Correios. A minha decisão foi, eu vou dar início ao meu sonho, eu vou dar início à minha empresa. E assim foi. Gente, aqui começa a história da Camila empresária. Aqui começa a história da Camila empreendedora. Eu aqui sequer tinha permitido voltar na minha mente a ideia de que eu já havia vendido antes. E eu deixei me atemorizar por um grande medo. O medo que bateu na minha porta foi, você não sabe vender? E olha só, eu já tinha vivido pelo menos 2 turmas do Projeto Liderar e visto que era bom, e eu já tinha vendido mais 2 turmas. E isso não me impediu de sentir medo. Eu acreditava, eu tive coragem, eu tinha um sonho e ainda assim uma vozinha lá atrás, lá no fundo, me colocava medo. Mas eu comecei esse movimento de empreender, gente, com uma segurança muito grande. Eu tinha reserva de emergência. Você já deve ter ouvido falar disso. Certeza que você como empresária, ou alguém que está começando seu negócio e ainda trabalha CLT e está pensando aí em fazer uma transição de carreira, você já pensou na importância que é você ter uma reserva, né? Para você não começar assim descalço. E eu comecei com uma reserva.
feliz, segura, forte. A minha reserva, ela estava desenhada ali, ó, que eu pudesse segurar 6 meses, né? 6 meses das minhas contas ali. E a minha reserva de emergência durou 6 meses mesmo, né? Não durou mais do que isso. Foi desesperador. Foi um negócio assim, ó, pensa, que desespero. E por que isso aconteceu, Camila? Isso aconteceu porque é aquilo que eu falo para vocês, né? Resultados positivos são definidos pelo emocional. Se você tá bem, talvez as coisas possam ir bem. Se você não tá muito bem, as coisas não vão tão bem assim. E aqui eu comecei a me dominar pelo medo. Eu permiti que o medo me dominasse. Até que as coisas começam a rodar. Até que eu tomo posse daquilo que de verdade eu vim para fazer. E as minhas fichas começam a cair. No decorrer desse tempo, eu falei, como pode alguém ser líder durante 11 anos e ter insegurança em vendas? Como pode alguém desenvolver tão bem as pessoas, conquistar sucesso na empresa em que está? Só consegue fazer isso quem de verdade é bom de venda. E aqui eu começo mais uma vez num processo de fortalecer aquilo que é mais importante dentro de cada empreendedor, de cada empreendedora, que é a si próprio. Empreender, ser empresário e ser empresária é um jogo. E nesse jogo, a peça mais importante é você. Você é a peça mais importante. Então, cuide-se. Vigiai. E aqui ninguém está falando sobre vigiar a vida dos outros. É sobre vigiar os teus pensamentos. É sobre vigiar quem você é. Aqui está a base do sucesso do teu negócio. Eu decidi contar essa história. Eu decidi trazer tudo isso para de verdade compartilhar com você que resultados positivos são definidos pelo emocional. Se você está bem, tudo vai bem. Se você não está bem, talvez, quem sabe, as coisas possam não estar indo tão bem assim. Eu aqui como mentora, na condição de mentora, na condição de empresária, eu ensino, eu trago para todos os meus alunos, para todos os meus mentorados, técnicas, ferramentas, estrutura e conhecimento de negócios para que você possa fazer um marketing forte, para que a partir daqui você possa fazer vendas de uma forma constante, de uma forma previsível. Mas tudo isso é possível a partir do momento em que você escolhe querer mais. A partir do momento que você escolhe ser a peça principal. Então, o que você pode esperar desse podcast? O que você pode esperar desse movimento todo que nós estamos desenhando para você? Você pode esperar muito, muito, muito a respeito de empreendedorismo. A gente vai falar sobre essa mentalidade empreendedora. A gente vai falar sobre negócios, sobre a importância de ter dados, fatos, de ter tudo consolidado e na palma da sua mão. Afinal de contas, contra dados não há argumentos. A gente vai falar sobre marketing. Como fazer um marketing assertivo? Como fazer, como as pessoas fazem. Você pode esperar muitos convidados interessantes aqui no nosso podcast. Os nossos convidados, eles vão ter história de vida real para te contar. Eles vão ter história de vida real que vão envolver o empreendedorismo, a liderança, o marketing, as vendas e tudo isso, gente, com muito fundo na inteligência emocional. Você precisa se conhecer, você precisa entender exatamente o que te move e o que te faz agir como você age. A partir do momento em que você entende o que te move e o que te faz ser de verdade, não existe nada nem ninguém que segure o seu sucesso no seu negócio. Então, esse é o nosso primeiro episódio. É um episódio que vem para te explicar a importância de se conectar com a tua audiência. Então, não é à toa que a gente começou tudo isso aqui fazendo perguntas. Não é à toa que a gente começou tudo isso aqui contando um pouco mais da minha história. Tudo isso é estratégico e é estratégico num nível que você também pode aplicar desde já no seu negócio. É estratégico num nível em que eu preciso te explicar que todas as vezes que você escolher falar sobre o teu negócio, que todas as vezes que você escolher conversar com alguém em que você precisa da atenção dessa pessoa, é importante que você traga perguntas, é importante que você traga da tua história, porque esses são movimentos que conectam o emocional. E toda vez que eu faço isso, eu calo todas as vozes que estão aqui.
Afinal de contas, tenho certeza que você começou a assistir esse podcast com milhões de coisas a fazer na cabeça. Então, eu espero que esses minutinhos que nós passamos aqui tenham passado de uma forma leve, de uma forma gostosinha e que tenha te trazido, inclusive, saberes. Saiba que toda vez que você escolher fazer perguntas, que toda vez que você escolher contar um pouco da sua história, você conecta a sua verdade com a verdade que existe no outro. Eu espero que as minhas verdades tenham feito sentido por aí e eu te espero no nosso próximo episódio para que a gente possa continuar crescendo cada vez mais como empresários e empresárias. Afinal de contas, movimenta que o movimento acontece. Quebra tudo, pessoal. Até o próximo, viu? Fiquem com Deus e até lá.